Internautas da TV Recôncavo, eu me encontro aqui no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Vou conversar com o Dr. Eduardo Viana, ele que é especialista em transplante de órgãos. Estava aqui justamente fazendo um transplante e ele vai passar para os nossos internautas, para a TV Recôncavo, quais os trâmites legais para fazer essa cirurgia de transplante de órgãos, doutor Eduardo. Bom, na realidade, o que a gente fez aqui hoje foi uma captação de órgãos num doador, em que foi identificado dentro do hospital essa possibilidade de doação, e a equipe de notificação e disponibilização de órgãos fez uma entrevista com a família e assim que foi identificado que era um potencial doador, para nossa felicidade, a família acolheu essa possibilidade de doação, já que é um processo que há necessidade de autorização familiar, tá bom? E aí, uma vez sendo confirmada essa doação e autorização, esse doador, ele é ofertado, os órgãos desse doador é ofertado para a Central Estadual de Transplantes, e aí, uma vez ocorrendo essa oferta, a equipe de captação se desloca, no caso hoje a Santo Antônio de Jesus, mas pode ser em qualquer cidade da Bahia, se desloca para fazer essa captação dos órgãos, sendo que os órgãos em seguida vão ser encaminhados para a Central de Transplantes para disponibilizar para as equipes que vão utilizar esses órgãos. Há um trâmite legal, sim, porque na legislação brasileira exige a autorização familiar para que o doador seja ofertado e aproveitado. E todos esses trâmites são rigorosamente respeitados e com o objetivo de fazer o processo com mais lisura possível. É importante a doação de órgãos, importantíssimo. Ainda há uma deficiência muito grande em termos de Brasil, em termos de Bahia. Como é que fica, doutor? Bom, realmente esse é um dos grandes problemas. Infelizmente, a Bahia ainda é um dos estados com maior deficiência em doação e captação de órgãos, principalmente justamente com aquilo que a gente estava falando em relação à negativa familiar. Então existe uma série de tabus, uma série de desinformações, e isso traz a insegurança muitas vezes para a família daquele ente querido que acabou de falecer, né, que teve o diagnóstico de morte cerebral. E isso, infelizmente, causa um entrave no processo, já que é obrigatória a autorização familiar. Então, hoje na Bahia é uma estimativa aí de uma negativa bastante significativa, chegando em torno de 50%, e isso é um dado importante que nós devemos valorizar para melhorar os resultados da doação e da captação, com propagandas, com estímulos nos principais meios de comunicação, para que haja uma melhora nesse número de doações e consequentes captações. Então, realmente, o panorama não é o ideal hoje por uma questão de limitação do número de doadores, em parte por negativas familiares, que tem por trás disso uma série de fatores, dentre eles uma falta de informação não da família em si, mas dos meios de comunicação em sinalizar, em tranquilizar de como vai ser usado esses órgãos, da importância da utilização dos órgãos na ajuda de outros pacientes que estão enfermos numa fila de transplante. Então há uma importância muito grande. A minha opinião é de que mesmo sendo um momento muito duro, muito triste para um familiar que acabou de ter um diagnóstico de uma morte encefálica em seu parente ou familiar, por outro lado, na minha visão, é alentador entender de que esses órgãos vão ser úteis para ser utilizados em outras pessoas que estão enfermas, doentes, aguardando um órgão para transplante. Como é que é feito esse trâmite cirúrgico e médico até chegar à pessoa que precisa do órgão? Então, geralmente, antes do processo cirúrgico de captação, as equipes que têm receptores em suas listas recebem esse alerta doador, essa notificação do doador,
e eles analisam e, por exemplo, aceitam aquele órgão para determinado receptor. Então, a partir daí, já é iniciado o processo de captação, com todo o preparo de material, deslocamento da equipe para a captação, e após a captação, esses órgãos são encaminhados para esses serviços que irão realizar os transplantes. Então, por exemplo, num caso de um transplante de fígado, logo após a retirada do fígado, já existe um receptor aguardando, no caso o primeiro da lista, já que é uma lista única de receptores que estão aguardando o órgão. Então, o primeiro da lista é acionado, ele se dirige ao hospital até que chega o órgão já retirado, algumas horas depois, para iniciar o processo de transplante propriamente dito. Esse transplante, ele terá que ser feito de imediato, assim que faz a captação do doador, ele terá que ser enviado rapidamente para ser feito a cirurgia implantado em outra pessoa? Como é esse trâmite, doutor? Quanto mais rápido, quanto menor for o tempo entre a retirada e o implante, melhor. Com impacto nos resultados finais do tratamento. Então, quanto mais rápido fizer, melhor. Entretanto, cada órgão tem um tempo médio de espera. Por exemplo, o coração é um órgão que exige um tempo menor, o fígado um tempo um pouco maior, e os rins, por exemplo, podem ser transplantados com um período um pouco maior de tempo desde a retirada. Mas, obviamente, como eu disse, quanto mais rápido for, melhor os resultados do transplante. O doutor falou sobre a questão de um tempo menor, de um tempo maior. O coração, por exemplo, esse tempo menor, qual seria o tempo? De 4 horas, mais ou menos. 4 a 6 horas, o fígado 12 horas. Mas, claro, pode se estender um pouco mais, a depender das características do doador, da característica dos órgãos. Então, por exemplo, um doador mais jovem tem seus órgãos com a capacidade de aguentar esse tempo de espera um pouco maior, por exemplo, entendeu? Mas, por exemplo, como eu disse, o coração menor, pulmões menor, fígado um pouco maior, em torno de 12 horas, às vezes um pouco mais, mas o ideal é ser menos, e rins, aí um período um pouco maior, até 24 horas, por exemplo, seria possível aguardar para fazer o implante desse novo órgão. Para finalizar, doutor, um transplante, vamos dizer, de um coração, de um órgão, de uma criança, né? Ela pode ser transplantada em um adulto ou numa pessoa de maior idade? Para doador cadáver, não. Por exemplo, para coração, há uma questão, e também para fígado, na grande maioria das vezes, um dos critérios para se casar o doador com o receptor é o peso e tamanho. Então, claro, existe uma variação muito grande. Eventualmente, uma criança um pouquinho maior pode, por exemplo, doar o seu fígado, os seus rins para um doador adulto, mas, no geral, se houver uma discrepância muito grande, isso não pode ser feito. E aí, claro, existem listas de transplante pediátrico. Então, um coração de uma criança pode ser doado para para um receptor criança numa lista de transplante pediátrico naqueles estados que ofertam esse serviço. Então, existe sim um respeito ao peso e ao tamanho do órgão, mas, claro, com uma variação relativamente ampla, podendo, em algumas circunstâncias, casar, por exemplo, um doador criança um pouco maior com um adulto, por exemplo. É possível. Olha, eu conversei aqui com o doutor Eduardo Viana, a gente fica agradecido, né, com as informações do doutor Eduardo, mas algo que eu não perguntei, que o doutor queira acrescentar e que acha importante, nós estamos a seu inteiro dispor. Não, acho que o importante no meio de comunicação é destacar a necessidade de divulgação desse processo de doação, melhorando as informações, melhorando os meios para aumentar o número de doadores, já que há muita gente aguardando e que eventualmente não consegue esperar essa doação por uma complicação e que eventualmente vem até a óbito numa lista de espera. Então, a importância básica disso tudo que a gente falou não é nem a questão técnica em si, mas a importância de se aumentar o número de doadores, melhorando as informações, desmistificando uma série de questões,
para atingirmos um resultado melhor em termos de número de transplantes. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.